O barulho da floresta sempre me trouxe conforto. O farfalhar das folhas, o canto dos pássaros misturado com o som distante do rio, a brisa morna carregando o cheiro da terra molhada. Era como se tudo ali conversasse entre si, seguindo uma harmonia invisível que eu havia aprendido a reconhecer desde pequena. Mas naquela manhã, algo estava fora do lugar. Eu estava agachada perto das árvores, recolhendo frutos silvestres, quando senti um aperto estranho no peito. Um som fraco, quase imperceptível, se misturava aos ruídos naturais da mata. Um murmúrio? Um choro? Franzi a testa, tentando distinguir a direção. Não era comum ouvir algo assim. As pessoas da vila raramente se afastavam tanto, e os animais não faziam sons tão frágeis. Deixei o cesto no chão e segui com cuidado. Meus pés descalços conheciam bem aquele caminho, desviando dos galhos secos para não fazer barulho. Conforme me aproximava, o som ficava mais nítido. Era uma respiração entrecortada, um soluço abafado. Então, entre os arbustos, vi algo que me fez prender o fôlego. Havia um garoto caído ao lado de uma raiz exposta. Sua pele estava suja, os cabelos grudados na testa pelo suor e poeira. Ele tremia, com os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Roupas rasgadas, joelhos machucados. Ele parecia ter lutado para chegar ali. Aproximei-me devagar, mas ele se encolheu, como se temesse que eu fosse mais um perigo. "Ei!" murmurei, me agachando perto dele. "Você está machucado?" Ele abriu os olhos por um instante. Eram de um castanho claro, mas estavam pesados, exaustos. Ele tentou dizer algo, mas sua voz era apenas um sussurro rouco. "Água." Meu coração apertou. Ele estava desidratado. Olhei ao redor, sem pensar 2 vezes. Precisava levá-lo para a vila, mas será que conseguiria carregá-lo? Ele não parecia muito mais velho do que eu. Talvez 1 ano a mais, mas seu corpo estava fraco demais para se mover. Peguei a cabaça de água que sempre carregava comigo e encostei devagar em seus lábios. Ele bebeu com pressa, engasgando um pouco, antes de soltar um gemido baixo. "Obrigado." Foi tudo o que conseguiu dizer antes de desmaiar. Meus dedos apertaram a cabaça enquanto eu tomava uma decisão. Não podia deixá-lo ali. Com esforço, passei um dos braços dele por cima do meu ombro e tentei levantá-lo. Ele era mais pesado do que eu imaginava, mas dei um passo, depois outro, e logo estava arrastando seus pés pelo chão úmido. O caminho de volta nunca pareceu tão longo. O suor escorria pela minha nuca, meu coração batia rápido. A cada minuto, sentia os braços dele ficando mais moles, seu peso aumentando. Quando finalmente avistei a vila, meu peito se aliviou. Alguns adultos logo vieram ao nosso encontro, surpresos com a cena. "Maia, o que aconteceu?" "Ele estava sozinho na floresta", falei entre ofegos. "Está muito fraco, precisa de comida e descanso." Sem hesitar, um dos homens pegou o garoto nos braços e o levou para uma das casas. Minha mãe veio ao meu encontro, os olhos cheios de perguntas, mas não me repreendeu. Ela sabia que eu nunca ignoraria alguém em perigo. Passei o resto do dia ao lado dele. As mulheres mais velhas prepararam um caldo para reanimá-lo, enquanto cobriam seus machucados com panos úmidos. O suor em sua pele começou a diminuir. Sua respiração ficou mais estável. Horas depois, seus olhos se abriram devagar. "Onde estou?" Ajoelhei-me ao lado da cama e sorri. "Você está seguro. Está na minha vila." Ele piscou algumas vezes, parecendo confuso. Tentou se mexer, mas seu corpo protestou. Sua voz falhou, e então ele engoliu em seco. "Meu nome é Davi." "Eu sou Maia." Por algum motivo, ao ouvir meu nome, ele relaxou um pouco. Seus olhos percorreram o ambiente, parecendo absorver cada detalhe da casa de madeira, das redes penduradas, das crianças brincando do lado de fora. "Como você veio parar aqui?" perguntei. Ele hesitou. Depois de um instante, respirou fundo. "O avião caiu. Eu estava com minha mãe, mas não sei onde ela está." Meu peito apertou.
Eu não sabia o que dizer. Perder alguém na floresta era algo assustador. Mas talvez sua mãe estivesse viva. Talvez estivessem a procurando. Você vai ficar bem agora, falei, tentando passar confiança. E, de fato, ele melhorou. Nos dias seguintes, Davi se recuperou aos poucos. Caminhava pela vila com passos inseguros, aprendendo sobre as coisas ao seu redor. Eu o levava para o rio, onde lavávamos os pés na água fria, ou para as árvores, onde ele tentava, sem muito sucesso, subir até os galhos mais altos. Você é boa nisso. Ele riu, depois de mais uma tentativa frustrada de escalar um tronco. Você vai aprender, garanti. E ele aprendeu. Em pouco tempo, sua força voltou. Já conseguia correr, nadar, até se aventurar sozinho por alguns metros sem se perder, mas sempre voltava para perto de mim. Então, um dia, chegaram as pessoas de farda. A vila se encheu de vozes estranhas, rádios chiando, perguntas sendo feitas. Fiquei ao lado de Davi enquanto um dos homens se ajoelhava diante dele, com um sorriso. Aliviado. Você está vivo. Seu pai está esperando por você. O rosto de Davi se iluminou, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele pareceu vacilar. Ele olhou para mim e então para os homens. Eu posso ficar? Um silêncio desconfortável se instalou. O homem se levantou, ajeitando o rádio na cintura. Sua família está esperando, filho. Davi me olhou de novo, e dessa vez eu vi algo diferente em seu olhar. Como se estivesse gravando cada detalhe do meu rosto, da vila, da floresta, ao redor. Eu nunca vou esquecer você. Sua voz saiu embargada. Eu sorri, apesar da dor no peito. Nem eu de você. O vi partir, acompanhado pelos homens. Quando desapareceu pela trilha, senti o coração apertar. Parte de mim queria correr atrás, segurá-lo, dizer que ele pertencia àquele lugar tanto quanto eu. Mas ele não pertencia. Davi era parte de outro mundo. E naquele momento, eu pensei que jamais o veria de novo. A vida na floresta nunca parou. Os dias passaram como sempre, o sol nascendo entre as copas das árvores, os ventos trazendo o cheiro da chuva antes que ela chegasse. Eu cresci aqui, entre o verde sem fim e as águas dos rios que conhecia como se fossem parte de mim. Mas, mesmo depois de tantos anos, ainda havia dias em que me pegava olhando para a trilha por onde Davi foi levado. Havia algo estranho na memória dele. Não era tristeza, nem saudade exatamente. Era algo que eu não conseguia definir. Uma espécie de vazio que às vezes se instalava em mim quando lembrava de seus olhos ao se despedir. Ele tinha dito que nunca me esqueceria, mas o tempo era implacável. Pessoas da cidade esqueciam. Era assim que funcionava. Eu estava no rio, lavando algumas raízes que havíamos colhido, quando ouvi um burburinho incomum na vila. Virei-me, franzindo a testa. O som era diferente, passos apressados, vozes ansiosas. Algo estava acontecendo. Larguei o que fazia e segui na direção das palhoças, onde um pequeno grupo havia se reunido. O ar estava carregado de expectativa. E então, eu o vi. Davi. Meu coração parou por um instante. 15 anos tinham se passado, mas aqueles olhos ainda eram os mesmos. Talvez um pouco mais profundos, um pouco mais intensos, mas inconfundíveis. Ele estava diferente, mais alto, mais forte, vestido com roupas que não pertenciam a esse lugar. Camisa de linho clara, um relógio de prata brilhando no pulso. A barba rala no rosto só reforçava que ele não era mais o menino que eu conheci. Eu deveria ter dito algo, mas minha garganta travou. Ele olhava diretamente para mim, como se procurasse algo que tivesse deixado para trás há muito tempo. Maia. Sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. Eu não respondi. Não sabia como. As pessoas ao redor começaram a murmurar, perguntando quem ele era, o que fazia ali. Uma visita como aquela não acontecia todos os dias, mas Davi não desviava o olhar. Ele deu um passo à frente, hesitante, como se temesse que eu corresse para longe. Você voltou. Foi tudo o que consegui dizer. Ele respirou fundo e, por um momento,
Vi nos seus olhos um reflexo do garoto perdido que salvei. Eu disse que nunca esqueceria. Houve um silêncio estranho entre nós. O que alguém diz depois de 15 anos? Como se preenche um espaço de tempo tão grande? Precisamos conversar. Eu assenti, mesmo sem saber o que estava por vir. Caminhamos até uma das palhoças mais afastadas, onde podíamos ter um pouco de privacidade. Quando paramos, ele ficou em silêncio, parecendo escolher as palavras com cuidado. Eu passei anos procurando você. Fiquei surpresa. Isso não era o que eu esperava ouvir. Por quê? Ele esfregou a nuca, parecendo um pouco desconfortável. Eu nunca esqueci o que você fez por mim. Eu não estaria vivo se não fosse por você. E... Ele hesitou. Eu queria saber se... Você estava bem. Cruzei os braços, estudando-o. Ele parecia sincero, mas algo me dizia que havia mais por trás de sua busca. Eu sempre estive bem, respondi, sem desviar o olhar. Davi passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Eu soube que você nunca saiu daqui. Você nunca quis ver como é lá fora? Minha expressão se fechou um pouco. A cidade nunca foi meu lugar, ele suspirou, abaixando a cabeça por um instante. Eu entendo, mas eu precisei voltar. Não só por você, por mim também. Aquela frase despertou algo dentro de mim, mas... Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, alguém apareceu na entrada da palhoça. Maia, os mais velhos querem falar com você. Assenti, me virando para Davi. Precisamos continuar essa conversa depois. Ele assentiu, mas quando dei as costas para sair, ouvi sua voz novamente. Baixa, mas cheia de algo que eu não conseguia definir. Eu não vim aqui para ir embora de novo. Parei, por um instante, sem me virar. Meu peito estava uma bagunça, mas segui meu caminho sem olhar para trás. Mais tarde, quando já estava sozinha, deixei-me pensar no que aquele reencontro significava. Davi voltou. E isso mudava tudo. A noite chegou sem pressa, trazendo consigo o céu salpicado de estrelas e o som dos grilos se misturando à brisa morna. Mas, diferente de outros dias, eu não sentia a calma habitual que sempre me envolvia nesse horário. Minha mente estava inquieta, girando em torno da presença inesperada de Davi. Ele voltou. Por anos, eu me perguntei se um dia isso aconteceria. Mas à medida que o tempo passou, aprendi a enterrar essa possibilidade. O mundo da cidade parecia um caminho sem volta. As pessoas que partiam nunca olhavam para trás. Ele tinha uma vida lá fora, uma vida que eu não fazia parte. Então, por que agora? Saí da palhoça, guiada pelo instinto de buscar respostas. Encontrei-o sentado perto da fogueira central da vila. O brilho laranja das chamas dançava em seu rosto, iluminando seus traços maduros, mas de alguma forma ainda familiares. Ele segurava um pedaço de madeira entre os dedos, desenhando linhas invisíveis na areia, como se estivesse perdido nos próprios pensamentos. Você devia estar dormindo, murmurei, quebrando o silêncio. Ele ergueu os olhos devagar e um pequeno sorriso curvou o canto de sua boca. Eu poderia dizer o mesmo para você. Me aproximei, sentando-me ao seu lado. Ficamos assim por um tempo, sem pressa, apenas sentindo a presença um do outro. A floresta cantava ao nosso redor, preenchendo o vazio das palavras que nenhum de nós sabia como dizer. Eu ainda não entendo por que você voltou. Soltei de repente sem rodeios. Davi passou a mão pelos cabelos, soltando um suspiro pesado. Eu passei a vida inteira tentando encontrar um sentido em tudo que conquistei. Mas por mais longe que eu fosse, algo sempre me puxava de volta para cá. Franzi a testa. O que quer dizer? Ele me olhou e dessa vez não havia mais hesitação. Você me salvou, Maia. Não só naquela selva, mas na minha vida inteira. O que eu sou hoje começou aqui, com você. Eu me tornei tudo o que podia ser, mas percebi que nada disso fazia sentido sem entender de verdade quem eu sou. A sinceridade em sua voz me pegou desprevenida. Me virei para encará-lo, tentando decifrar o que se escondia por trás dessas palavras. E você acha que a resposta está aqui? Ele assentiu. Parte dela, sim.
O silêncio se instalou entre nós novamente, mas dessa vez não era desconfortável. Era como se cada um estivesse digerindo tudo o que precisava. A vila mudou muito? Ele perguntou, desviando o olhar para as palhoças ao redor. Sorri de leve. Um pouco. Algumas famílias foram embora, outras chegaram. Mas, no geral, continua sendo o mesmo lugar. Davi fez um gesto suave com a cabeça. E você? Mudou muito? A pergunta me fez prender a respiração por um instante. Eu nunca havia parado para pensar nisso. Não sei, admiti. Talvez um pouco, talvez nada. Ele riu baixinho. Eu acho que você continua a mesma. Havia algo na maneira. Como ele disse aquilo que me fez sentir algo estranho no peito. Um calor desconhecido, um nó na garganta que não sabia explicar. Você vai ficar? Perguntei sem olhar para ele. A fogueira estalou, lançando pequenas faíscas no ar. Sim, pelo menos por um tempo. Senti meu coração acelerar. Não sabia se era um alívio ou um peso. Eu queria ver com os meus próprios olhos como você vive, entender o que significa pertencer a esse lugar. Virei-me para ele, encarando-o com mais atenção. Você acha que pode pertencer? A pergunta parecia um desafio. Ele não desviou o olhar. Não sei, mas eu quero descobrir. A resposta me deixou sem chão. Ele não era mais o menino perdido que eu salvei. Ele se tornou um homem que podia escolher qualquer caminho. E, por alguma razão, escolheu voltar. Amanhã cedo eu vou para o rio. Se quiser me acompanhar, pode tentar descobrir. Davi sorriu de lado. Considere-me já lá. Me levantei e comecei a me afastar. Mas antes de entrar na minha palhoça, olhei para trás. Ele ainda estava ali, observando as chamas. E foi ali que percebi. Talvez Davi não estivesse só procurando por mim. Talvez estivesse tentando se encontrar. O amanhecer chegou como sempre, com a névoa suave se dissipando entre as árvores e o cheiro fresco da mata úmida. Eu já estava acordada quando o primeiro raio de sol tocou o chão, preparando minha sacola de palha com o que precisaria para o dia. Ainda era estranho saber que Davi estava aqui, e mais estranho ainda era vê-lo tentando se encaixar em um lugar que, um dia, foi seu refúgio. Caminhei até o rio com passos leves, sentindo o frescor da manhã contra minha pele. E lá estava ele, esperando. Vestia roupas simples, diferentes das de ontem, como se tentasse parecer menos deslocado. Mas mesmo assim, seu relógio brilhava no pulso e seus sapatos, mesmo gastos, ainda não pertenciam à terra que pisavam. Pensei que você fosse dormir até mais tarde, comentei, parando ao seu lado. Davi sorriu de leve. Eu disse que viria. Assenti e comecei a descer até as pedras lisas à beira do rio. Ele me seguiu, observando cada movimento como se estivesse tentando absorver tudo. Eu me ajoelhei e comecei a lavar algumas raízes, enquanto ele apenas me observava. Então, como você sobreviveu esse tempo todo sem tecnologia? Ele perguntou com um tom brincalhão. Revirei os olhos. Nós temos nossas próprias tecnologias. Só não são feitas de telas e botões. Ele riu. Justo. O silêncio caiu entre nós, mas não era desconfortável. Eu sentia que ele queria perguntar mais, mas ao mesmo tempo parecia lutar contra algo dentro de si. Você sente falta de alguma coisa da cidade? Perguntei. Ele passou a mão pelos cabelos, pensativo. No começo, achei que sim. Mas agora, não sei mais. Sua resposta me pegou desprevenida. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, um burburinho na vila chamou minha atenção. Nos levantamos e seguimos de volta. Quando chegamos, um pequeno grupo estava reunido no centro da vila, em torno de 2 homens de aparência rígida. Não eram da nossa comunidade. Quem são eles? Davi perguntou em voz baixa. Meu peito apertou. Homens que vêm comprar terra. Seus olhos se estreitaram. Aproximei-me da roda de pessoas e ouvi um dos homens falando sobre oportunidades, progresso e acordos vantajosos. Palavras vazias para quem já conhecia esse discurso. Eles sempre apareciam com promessas de desenvolvimento, mas no fim,
tudo se resumia a lucro e destruição. Vocês podem crescer, um deles dizia, gesticulando com confiança. Um investimento como esse pode mudar a vida de todos aqui. Eu não precisei olhar para saber que Davi estava observando tudo atentamente. Não estamos interessados, respondi com firmeza. O homem ergueu uma sobrancelha, como se já esperasse resistência. Sei que vocês são apegados à terra, mas pensem no futuro. Eu cruzei os braços. O nosso futuro não precisa do que vocês têm para oferecer. A tensão no ar era palpável. Vi quando Davi deu um passo à frente. Quem enviou vocês? Os homens se entreolharam, como se tivessem acabado de notar sua presença. Somos representantes de um grupo de investidores. Por quê? Davi não respondeu de imediato. Sua expressão se fechou, e por um instante vi algo diferente nele. Algo que não era o garoto que conheci, nem o homem que voltou para me encontrar. Era o empresário. Ele se virou para mim. Podemos conversar? Havia algo urgente na sua voz, então assenti. Nos afastamos do grupo, parando sob uma árvore afastada da agitação. Eu conheço esses homens, ele disse, passando a mão pelo rosto. Minha empresa tem negócios com o grupo que os enviou. Meu coração gelou. Você sabia disso? Ele balançou a cabeça depressa. Claro que não. Mas se eles estão aqui, significa que há mais acontecendo do que eu imaginava. Cruzei os braços, sentindo o peso da decepção se instalar. E agora? Vai me dizer que o progresso é inevitável? Que nós devemos aceitar? Seus olhos se arregalaram, como se minha acusação o tivesse atingido. Maia, não. Eu não quero que isso aconteça. Mas eu preciso entender como isso chegou até aqui. Eu queria acreditar nele. Queria mesmo. Mas parte de mim não conseguia ignorar que ele fazia parte desse mundo. Eu preciso descobrir quem está por trás disso, ele continuou. Me dá um tempo. Eu o observei por um longo momento antes de suspirar. Faça o que quiser, Davi, mas eu não vou deixar que eles levem isso adiante. Me afastei sem olhar para trás. Eu queria confiar nele. Mas será que podia? A noite caiu sobre a vila, mas o peso do dia ainda estava sobre mim. Sentada na beira do rio, olhava para a água escura refletindo as estrelas, tentando encontrar clareza no turbilhão de sentimentos dentro de mim. Davi não era mais o garoto que salvei e eu também não era mais aquela menina que acreditava que tudo era simples. A vida o moldou, o transformou em um homem poderoso, alguém que poderia mudar o destino de muitos com uma simples decisão. Mas agora, essa decisão envolvia muito mais do que apenas negócios. Ouvi passos se aproximando atrás de mim. Não precisei me virar para saber que era ele. Maia. Sua voz estava baixa, carregada de um peso que eu reconhecia. Você descobriu alguma coisa? Perguntei sem tirar os olhos da água. Ele suspirou e sentou-se ao meu lado. Sim. E eu fiz o que precisava ser feito. Virei-me para ele, finalmente encarando seus olhos. O que isso quer dizer? Davi respirou fundo, como se estivesse prestes a tirar um peso do peito. Eu rompi os contratos. Cortei qualquer envolvimento da minha empresa com aqueles homens. Nenhum investimento virá para cá. Meus olhos se arregalaram. Você fez. Isso, ele assentiu. Eu precisei. Porque eu finalmente entendi, Maia. O que você tem aqui, isso vale mais do que qualquer dinheiro. É algo que eu passei a vida tentando reencontrar. As palavras dele me atingiram em cheio. Eu queria acreditar. Queria tanto. Mas ainda havia uma pergunta que precisava ser feita. E agora? Você vai voltar para a sua vida na cidade? Davi desviou o olhar por um instante, antes de soltar um riso baixo e cansado. Eu passei 15 anos, acreditando que meu lugar era lá. Mas agora, não tenho mais tanta certeza. Meu coração bateu forte, ele me olhou de novo, e dessa vez havia algo definitivo em seu olhar. Eu não quero ir embora, Maia. Não sem saber o que realmente significa ficar. O silêncio entre nós era denso, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Por anos me perguntei se ele se lembrava de mim, se algum dia voltaria. E agora ele estava aqui, não só por mim, mas pelo que esse lugar significava.
Você sempre teve escolhas, Davi. A diferença é que agora você sabe qual delas quer fazer. Ele sorriu de leve. Eu escolho você, Maia. Se você me permitir. O ar parecia suspenso entre nós. Tudo o que existia era o som do rio, a brisa da noite e a intensidade daquele momento. E então, pela primeira vez em tantos anos, não precisei de palavras. Apenas me aproximei, sentindo seu calor tão próximo do meu. Quando nossos lábios finalmente se tocaram, não foi só um beijo. Foi um reencontro de almas, um laço que nunca havia sido realmente rompido. Davi não era mais o garoto que salvei. Ele era o homem que escolheu ficar. E eu apenas sorri contra seus lábios. Eu sabia que ele nunca mais partiria. Às vezes, passamos a vida inteira buscando algo sem perceber que aquilo que realmente importa já esteve diante de nós. Davi construiu impérios, acumulou riquezas, mas só encontrou a verdadeira paz quando voltou às suas raízes. Maia nunca saiu da floresta, mas sempre soube o valor daquilo que tinha. No fim, não é sobre o que possuímos, mas sobre quem escolhemos ser e com quem desejamos compartilhar nossa jornada. Porque o amor verdadeiro não prende, não exige. Ele simplesmente permanece. E quando chega a hora certa, não importa o tempo ou a distância, ele sempre encontra o caminho de volta.